Amados irmãos e irmãs, paz e bem, a minha saudação a todos. Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho. O Evangelho para hoje é Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de uma parábola das mais conhecidas da Sagrada Escritura, a parábola do semeador. Quem é o semeador? O semeador é Deus, é Cristo que passa semeando a boa semente. Mas nós também somos semeadores e semeamos no coração daqueles com quem convivemos, coisas boas ou não. Um pai de família é um semeador, porque ele semeia bons ensinamentos no coração dos seus filhos. A mãe é uma semeadora. Pois bem, mas o texto fala do semeador por excelência, que é Deus. E depois vem uma segunda figura, que é a figura dos terrenos. São 4 tipos de terrenos, e é curioso que 75% dos terrenos não darão frutos. Quer dizer, apenas 25%, um quarto, dará fruto. E não vão dar frutos à plenitude. Alguns vão dar 60%, uns vão dar a base de 100, de 60, e outros apenas de 30%. Então, dos 25, um quarto que vai dar frutos, ainda não vai ser tudo por igual. Alguns vão dar menos do que outros. Significa dizer que a mensagem não será escutada por todos, não será acolhida por todos, e muito menos será vivida por todos. Essa é uma realidade, não é? Ontem no Evangelho nós escutávamos o relato de uma multidão que estava em torno de Jesus, e Jesus perguntou àquela multidão: quem de vocês quer ouvir e viver a palavra de Deus? Quem de vocês quer sair da superficialidade e ser minha mãe, meu irmão? Quem de vocês quer fazer essa experiência, não é? Então, são 4 tipos de terrenos, e vamos olhar um por um, porque estes terrenos significam os vários tipos de corações, de pessoas que acolhe ou não a palavra de Deus. E é curioso que, como a nossa vida é feita de etapas, pode ser que a gente amadureça, pode ser que a gente passe, e Deus queira que a gente passe, de um terreno superficial a um terreno profundo, onde possa dar frutos. Evagrio Pôntico fala dessa semeadura de Deus e diz o seguinte: quando o semeador vai semear, primeiro, ele precisa preparar a terra, arrancar pedras, tirar tocos, brocar, queimar aquilo que não é? Queimar muitas vezes alguma coisa que não está combinando ali. Depois é preciso arar, rasgar a terra, quer dizer, a terra é comparada com o coração do homem que não estiver rasgado, aberto, não vai acolher a semente. E esses 4 tipos de sementes somos nós, várias personalidades, várias pessoas, vários comportamentos, vários entendimentos da palavra. Diz o texto:
O semeador saiu para semear, a semente também é boa. Se o fruto não vier, o problema não está no semeador e nem na semente, está na terra. E os tipos de terreno, quais são? Primeiro, alguns caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Essa semente caída à beira do caminho é o tipo de pessoa mais superficial possível, que não está dando a mínima para o Evangelho, que está dando as costas, que está vivendo de maneira a não querer mesmo ouvir a palavra de Deus, a viver de modo indiferente. E diz o texto que as sementes que foram lançadas ali foram perdidas, porque ali vieram os pássaros e as comeram, porque aquela turma não tinha interesse nenhum em ouvir a palavra de Deus, em guardar, em viver. Depois vem um outro grupo, é um pouco menos superficial, mas superficial também. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E diz o texto que as sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas, porque não tinham raiz. O que é uma pessoa sem raiz? É uma pessoa sem profundidade. Uma pessoa sem raiz não só vai ter dificuldade de ouvir a palavra de Deus, mas vai ter dificuldade em construir boas amizades, porque se não tem raiz, não vai construir boas amizades. Não vai também viver um grande amor, porque a pessoa está muito ligada às superficialidades, à casca, ao que os outros falam, dizem. É muito importante ter raízes, quer dizer, onde estão fincadas as suas raízes? E outra pergunta, você tem raízes ou não? E tudo isso são perguntas que eu faço a mim também. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. E quem são esses espinhos? O texto diz que os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Os espinhos são todas as más companhias e pessoas incompreensivas que sufocam o Evangelho dentro do coração do homem. Críticas destrutivas, piadas e coisas assim pesadas para com as pessoas que frequentam a igreja. Muitas vezes as pessoas escutam isso e não faz bem. Então, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Sentir-se sufocado por uma palavra, sentir-se sufocado por um julgamento, sentir-se sufocado por um olhar de condenação. Por que você vai à igreja tanto? Pois bem, diz o texto que estas sementes também morreram. Porém, aí vem o último grupo. Outras sementes caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. É interessante dizer que o terreno ele pode mudar, se ele for preparado. Há terrenos que têm estrutura para colher a semente, outros não. Precisam de ser arados, precisam de um adubo qualquer, precisam de ajuda para poder acolher a semente. Do mesmo jeito é o coração humano. Há corações muito feridos de relacionamentos humanos passados, de coisas que a pessoa viveu e que até hoje reclama dentro do coração dela. Então há muita gente ferida. E o resultado é esse. Se o coração não está bem, não vai acolher bem a palavra. Por isso que há dias em que a gente pode ir para a igreja e dizer, meu Deus, eu não rezei bem hoje. Mas a culpa não foi do padre, a culpa não foi do Ministério de Música, dos cânticos. Aliás, essa palavra culpa nem deveria ter colocado aqui, mas a culpa não é de A, nem de B, nem de C. Quer dizer, a pessoa que não estava bem naquele dia. O terreno não estava pronto para receber a semente. No Evangelho de hoje nós escolhemos tantas lições para a nossa vida e pedimos ao Senhor que nos dê a graça de sermos hoje o terreno bom para colher a palavra de Deus, para que ela dê frutos e frutos que permaneçam. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.